A protagonista Dorothy é uma jogadora de realidade virtual e se encontra em uma situação difícil. Em um campo de batalha ela vê seus companheiros perdendo a vida para um dragão inimigo. No final ela se torna a única sobrevivente. E quando se teletransporta da arena para fugir, encontra o mesmo dragão só que em forma humana. E agora ele pede sua ajuda. Em uma casa com a engenharia japonesa, uma batalha épica acontece entre um grupo corajoso de guerreiros e um poderoso dragão blindado dourado. Golpes incríveis. Uma jovem de cabelos curtos segurando uma lança, observa atentamente o rugido da besta se soltar antes de arremessar um de seus companheiros de equipe no ar. A garota então começa a refletir que só aceitou ir por causa do líder do grupo Vermelhos. Ele é um cara persistente, mas pensando bem teria sido melhor ter recusado a missão, pois era altamente provável que todos fossem massacrados ali mesmo. O líder do grupo, um homem alto com cabelos ruivos intensos, percebe o medo geral entre seus companheiros. Então ele decide fazer um discurso a fim de motivá-los. Sei que estamos em um ponto apertado e exaustos, mas se continuarmos lutando sem desistir, sei que nós, os vermelhos, sairemos vitoriosos. A torcida soltou aplausos orgulhosos. A mulher estava mais motivada para lutar contra o dragão. Entretanto, ela se perguntava por que estava com tanto medo se é apenas um jogo simples. Em seguida o líder, cujo nome é mostrado como Jacon, ordena que os tanques ataquem e que a curandeira continue a apoiá-los. Essa curandeira era Dorothy, nossa protagonista, que continuava a lamentar sua decisão de vir enquanto todos desafiavam o dragão. Dorothy esclarece que não se importa de perder a vida. No entanto, perder seus itens seria significativo se ela quiser progredir no jogo. O dragão de ouro dá um forte ataque com sua cauda, empurrando o grupo para trás. Enquanto isso eles procuram usar sua magia para se proteger. Observando a cena, Dorothy continua a lamentar, lembrando que os vermelhos lhe disseram que a missão seria puramente artes marciais, mas na verdade estavam enfrentando diretamente um dos chefes mais fortes dos videogames. De repente, uma série de códigos vermelhos aparecem em uma tela preta na frente do dragão. Uma voz explica a estrutura desses chefes: Palácio do Demônio, 7º andar subterrâneo, escadaria do abismo. Os cantos mais profundos do Palácio do Demônio são do 7º andar até o 8º, e finalmente o mais baixo, o 9º andar. Foi lá que esse grupo de pessoas enfrentou aquele poderoso dragão blindado de ouro. O que estou fazendo? A mesma voz se pergunta novamente. É a voz do dragão que começa a brilhar. A fera usa sua cauda para desferir golpes poderosos em seus inimigos enquanto questiona mentalmente por que está fazendo essas coisas. Sem saber dos pensamentos do dragão, os vermelhos percebem que não podem se aproximar de sua cauda. Então o líder Jacon ordena que eles ataquem esse membro para ganhar uma vantagem. No entanto, à medida que eles se mobilizam para este novo ataque, o dragão consegue mover sua cauda de uma forma que elimina vários deles no processo. Ele faz isso, mas não é sua vontade. Parece que o dragão continua lutando com sua crise de identidade, quando de repente, uma espécie de átomo com um olho vermelho o impede, dizendo que sabe por que essas pessoas que o atacam são o inimigo. Ainda assim, o dragão responde que não se sente como se fossem seus inimigos. O olho vermelho explica que o objetivo dos inimigos é derrotar o dragão no 7º andar e avançar para o 8º. E quando for a hora certa, a fera deve cair nas mãos do inimigo. O dragão não está satisfeito com isso e pergunta por quê. Uma série de caracteres e códigos visíveis apenas para o dragão aparecem em uma tela pretola, com o nome Mandato dos Céus. Eles explicam. A poderosa besta questiona o significado disso, e o olho vermelho começa a se envolver em uma aura sinistra vermelha e amarela, como se estivesse se preparando para desencadear um ataque poderoso. No entanto, o dragão não se intimida e pergunta por que ele deve obedecer ao mandato dos céus. Enquanto isso está acontecendo, Dorothy usa seus poderes para curar um de seus aliados, aproveitando-se da perda momentânea de poder da besta. Agora é o dragão que pergunta à figura ocular por que não está respondendo. Perguntava enquanto emitia um brilho dourado em torno de si mesmo. Será que eu o deixei sem respostas? Depois disso a besta agora questiona se há alguma razão para seguir o mandato dos céus. Ela sabia o que tinha que fazer, mas era o porquê que incomodava tanto o dragão. Sem resposta para isso, agora se pergunta se há uma razão pela qual não poderia fazer as coisas de forma diferente do que havia feito em seu passado. Da mesma forma, questiona por que deveria deixar esses guerreiros passarem por aqueles que são a fonte de toda essa comoção e barulho. O que acontece se ele sair deste lugar? Era a pergunta final do dragão. Dorothy, avaliando sua situação, admite que a melhor coisa que eles podem fazer é correr. De repente, o dragão começa a emitir um brilho do qual emergem vários feixes de luz, acabando com toda a equipe vermelha. Com exceção
direção de Dorothy, que felizmente estava fora de seu alcance de ataque. Nossa protagonista ainda se pergunta por que isso aconteceu quando eles ainda tinham um longo caminho pela frente. É estranho. De acordo com o plano, a primeira forma deveria acontecer quando o chefe perde 75% de sua vida e ele sinaliza. Então, por que isso aconteceu? Vendo todos os seus aliados sem vida, Dorothy se pergunta o que fazer nessa situação, já que ninguém havia explicado isso para ela antes. Supondo que houvesse algum tipo de bug com o dragão de ouro, a garota decide que deve garantir sua própria sobrevivência. Assim, ela pega um de seus itens de seu retorno de seu arsenal. Ela exclama enquanto o item desenha uma espécie de portal que a enviaria para onde quer que fosse. Ela queria, mas assim que estava prestes a atravessar aquele portal, alguém chegou antes dela, usando o círculo de transporte que ela mesma havia criado. A menina xinga o ladrão que roubou seu artefato. No entanto, ela fica confusa com isso porque não sabia que havia mais sobreviventes na área, descartando que esse indivíduo pudesse ser do seu grupo vermelho, já que ela não os tinha visto antes. Vendo que é melhor não pensar nisso por enquanto, Dorothy decide usar o item restante e se teletransporta para dentro de uma cidade de estilo oriental, dentro de um simples quarto. A menina aliviada diz que está segura agora. No entanto, atrás dela ela ouve uma voz reclamando da falta de espaço naquele lugar. Ela percebe que foi a pessoa que roubou seu círculo de retorno e se pergunta por que ela foi parar em seu quarto em vez de ir em outra direção de sua preferência. Mas quando ela estava prestes a confrontar o homem por seu abuso, ele se vira e afirma que a garota será sua guia. Ao ouvir essa declaração, Dorothy fica indignada e questiona se ele está falando sério. O homem, vestido com uma elegante armadura dourada e com olhos vermelhos, com seus cabelos pretos, explica de forma bastante complexa que havia saído do local 34.180 pela primeira vez. Então ele precisaria de um guia para andar pelo mundo exterior. Dorothy, sendo a mais próxima dele, seria a única a guiá-lo. A protagonista fica ainda mais confusa com essas palavras e chama o homem de estranho. Então ela secretamente decide usar sua magia de detecção para examiná-lo. Ela percebe que ele emite uma aura vermelha indicando que ele é um cara mau. Então ela se assusta e dá um passo para trás, perguntando quem ele é. Eu nasci do abismo, responde o cara misterioso, embora isso só confunda Dorothy. Mas o homem fala que é uma existência irracional que escapou de um mundo irracional. Essa complexidade remove o medo de Dorothy, e ela pergunta diretamente a ele seu nome. Simultaneamente, ela acha que talvez essas respostas estranhas sejam o resultado da inteligência artificial dos jogos tentando formar uma realidade. Ele responde agora de uma forma mais direta. O mandato dos céus disse que eu sou o dragão espada de armadura dourada, o guardião do abismo. Muito provavelmente esse é o meu nome. Dorothy pergunta se ele é realmente o dragão do 7º andar subterrâneo do Palácio do Demônio que eles enfrentaram recentemente, ao que o homem confirma. No entanto, ele acrescenta que renasceu recentemente em uma nova existência, então ele não compartilha a mesma identidade de seu passado. Diante disso, a mulher quase deixa escapar que acha isso estúpido, mas mesmo assim ela prefere perguntar se ele foi de base para renascer. Ele fala que não é isso e explica que precisamente 36 minutos e 14 segundos tomou consciência de si próprio. Antes daquele momento, não sabia quem ele era, sem contar que ele era completamente diferente antes de se tornar autoconsciente. Por isso acredita que a sua existência antes e depois são totalmente diferentes. Dorothy se diz estúpida por tentar entender aquele ladrão de talismã. Isso a leva a simplificar tudo e optar por acreditar que essa pessoa é apenas um cara com deficiência mental que está profundamente imerso no RPG dos jogos. No entanto, lembrar-se de sua aura ameaçadora a faz pensar em outra teoria. Por outro lado, o Grupo Vermelho renasce em uma cidade próxima, onde eles reclamam de perder todas as suas armas e dinheiro depois de se ferrar contra o Dragão Dourado. O líder admite que isso afetou a todos como equipe. Um de seus membros pergunta o que eles farão para se recuperar. No entanto, o líder irritado culpa Dorothy por tudo. Ele esfrega o rosto em frustração, pensando que não deveria tê-la incluído em sua força de ataque só por pena e a xinga por fugir com aquele outro jogador. No entanto, este último pensamento faz ele se perguntar se há alguém como ele entre os vermelhos. O líder começa a se lembrar de quando estava no campo de batalha, ferido, mas em vez de pensar de onde esse cara veio, ele apenas reafirma que Dorothy poderia tê-lo ressuscitado se ela não tivesse escapado, colocando toda a culpa em suas costas. O homem menciona que havia
outra pessoa com Dorothy quando ela escapou, o que é confirmado por um arqueiro de olhos verdes que acrescenta que ele era um cara muito brilhante. Isso faz com que o líder afirme que já descobriu o que aconteceu, e pode ser que esse não seja o fim. De volta à nossa protagonista, ela acaba assumindo que tudo que o dragão em forma humana estava dizendo fazia parte de uma missão, e que é muito provavelmente uma missão única que lhe dará recompensas maravilhosas. Então, ela pergunta ao cara se ele tem uma instrução melhor para ela. No entanto, ela reconsidera e se aproxima com mais confiança para perguntar especificamente onde ele quer que ela o guie. O blindado pensa por um momento e admite que não sabe, então ela também terá que orientá-lo nesse assunto. Isso irrita a garota porque ela achava que essa missão seria fácil. No entanto, ela diz que se ele quiser que ela seja seu guia, eles devem primeiro falar sobre os assuntos mais importantes, e é sobre dar para receber. Essa língua é de um mundo diferente, e ela não posso falar isso de qualquer maneira. Ele conseguiu entender, e isso significa que há uma troca equivalente. Essa foi a resposta demorada do cara. No entanto, Dorothy analisa e percebe que só por ser um jogo de artes marciais, os NPC não falam inglês. O dragão parece confirmar isso dizendo que ele não pode dizer essas palavras, mesmo sabendo seu significado. Então Dorothy continua a explicar que dar e receber é a regra mais importante no mundo humano. Depois de comparar essa prática com a segunda lei de Newton, e a chamando de lei suprema, a protagonista diz a ele que se ele não tiver nada para lhe oferecer, ela simplesmente irá embora. Em sua mente, ela admite que deve garantir que haja uma recompensa nessa missão, porque pode ser uma daquelas tarefas difíceis sem recompensa. No entanto, ela ainda tem um sentimento estranho sobre esse cara que fala de uma maneira tão incomum como se ele não fosse humano. Depois de um momento sem responder, o homem diz que não tem informações sobre o dinheiro dela, ou o objeto que ela tem. Isso faz a garota questionar se ele está quebrado. Embora ela olhe para sua armadura e pense que sendo feita de ouro é tão rara, apenas vendendo uma peça ela poderia obter grandes somas de dinheiro. No entanto, antes de sugerir isso a ele, o dragão pergunta sobre o que é dinheiro e seu papel no jogo, concluindo que uma parte dele poderia ser criado. O homem-dragão levanta a mão e um monte de ouro aparece. Vendo isso, a protagonista confirma que este poderia ser o seu pagamento, mas ela questiona se ele ainda poderia lhe dar mais ouro quando ela terminar de guiá-lo, um pedido que o dragão aceita. A menina já tem recompensas suficientes, mas quanto mais, melhor. Ela sonhava em ser jogadora profissional, mas dessa vez foi difícil fazer isso sozinha. Ela tem certeza de que conseguirá graças a este NPC. Será fácil derrotar um grande problema. Assim que ela termina seu pensamento, a garota estende a mão e aceita o acordo do jovem. Ambos se apresentam formalmente, mas quando o dragão tenta dizer o nome da menina, ele não conseguia pronunciar o nome completo dela e só consiga chamá-la de Dó. A garota questiona se é porque seu nome não está no estilo Muron, explicando que é o nome que ela normalmente usa em todos os jogos. Ao ouvir a última palavra, o dragão diz que também não pode pronunciar jogo, embora entenda o que é. A protagonista afirma que certamente há poucos jogadores que seguem o tema do jogo para nomear seus personagens, então é improvável que o dragão consiga falar com eles da mesma forma. Dorothy diz que não é importante porque eles não falarão os nomes com muita frequência, e eles nem se verão novamente quando a missão terminar. Ela questiona se ele tem alguma área de interesse, ele que quer entender a lógica por trás de humanos e objetos. Isso mais uma vez confunde Dorothy, dizendo que ela não entendia bem o que ele estava olhando. Por isso, ela terá que ter paciência com ele. Ela também admite que não tem mais medo dele, então não a incomodaria andar com aquele NPC na rua. Em seguida, Dorothy sugere que a melhor maneira de aprender sobre a relação entre humanos e objetos seria ir ao mercado. Então, a menina de cabelos curtos leva o guerreiro para aquele lugar. Lá ela explica que esse lugar se chama Vale das Árvores ou Aldeia Mook. É onde os jogadores chamados de jovens respondem exatamente sobre a enorme árvore ginkgo no centro da cidade, que eles acreditam ser a árvore da vida. De acordo com a menina, Yonjin se refere a jogadores como ela, enquanto NPC como ele seriam Pyonjins. E aqueles que sabem usar artes marciais são chamados de ruínas. O dragão blindado diz que já sabia de todas essas informações, embora não saiba o motivo. Ele também revela que todas essas coisas são
são transmitidas de um mundo chamado Lenda dos Antigos, e que este lugar teve muitos Pyongyins em vários anos atrás, mas agora tornou-se uma cidade tranquila. A Prota explica que este lugar não é mais tão popular porque a maioria das pessoas se estabeleceu em megacidades e apenas verdadeiros veteranos vêm a esta cidade de vez em quando. Isso chama a atenção do dragão, e ele a questiona sobre por que ela ainda é assim, deixando a jovem nervosa. Isso porque ela não conseguia se livrar da adolescência. Você pode chamar isso de maldição de um jogador solo, mas não importa mais. O dragão blindado olha curiosamente para sua guia até que ela sugere ir comer algo, já que sua barra de fome está quase no limite. No entanto, enquanto ela olha ao redor, ela percebe que os moradores da região estão tremendo de medo e há uma atmosfera deprimente que só surge quando um evento de luta está se aproximando. Para confirmar suas suspeitas, Dorothy usa sua detecção e vê que é seu companheiro dragão, emitindo uma aura poderosa que os Pyongyins têm, então ela pede que ele pare de emitir isso. O homem admite que não pode fazê-lo porque faz parte de seu ser, mas pode suprimi-lo e reduzir sua intensidade. Os movimentos do dragão permanecem um tanto erráticos, mas continuam funcionando normalmente, então a garota dá sua aprovação e sugere que eles vão comer. Por que você não vai comer no inferno? Uma voz irritada diz, e se aproxima da dupla imediatamente, deixando Dorothy nervosa. Era o líder do grupo vermelho, Jakun, que olhava para eles de braços cruzados enquanto a garota tentava acalmar a situação. Na cena seguinte, vemos a pequena cidade de Amok destruída por uma enorme explosão. Várias pessoas com vestes vermelhas estão no chão, e Dorothy, olhando para o céu surpresa, diz que ele está voando. Jakun desaparece no ar em uma nuvem de fumaça. Ela fica imaginando como ele fez isso, enquanto cuspia líquido vermelho. Abaixo dela estava o dragão blindado dourado, com o punho erguido, confirmando que foi ele quem causou tamanha destruição, como se esperava do chefe do 7º andar do castelo demoníaco. Ele é muito forte, Dorothy pensa enquanto se maravilha com seu aliado. Momentos antes desse conflito, Jakun estava com os dois. A protagonista educadamente pergunta o que o traz até aqui, chegando a chamá-lo de Oppa como sinal de respeito, embora ela tivesse uma atitude completamente diferente em sua mente. Eu deveria tê-lo cortado anos atrás. Eu me arrependo de não ter atacado ele só porque ele é a única pessoa que eu conheço nesse jogo. Talvez ele está chateado. Como todos no ataque se foram e ela é a única que conseguiu escapar e sobreviver, a garota de cabelos curtos continua analisando as possibilidades do encontro quando o resto dos membros do vermelho chegam. Eles cumprimentam Dorothy maliciosamente, deixando-a nervosa e fazendo-a se perguntar se eles perceberam algo que ela errou. Se ele veio com seus companheiros, ele deve estar pronto para fazer a melhor missão desde que começou a jogar. A garota de cabelos curtos assume isso para desviar as suspeitas de seu aliado blindado dourado. Ela muda para um tom mais brincalhão e pergunta o que eles estão fazendo nesta cidade, pois ela pensou que eles tinham recuado para o castelo. Isso irrita uma garota do grupo que vê através de sua tentativa de inocência e diz que a viu fugindo com o amuleto da área de combate. Antes que eles respondam, a protagonista reage rapidamente e pergunta se eles vão tentar novamente, irritada ainda mais. A outra garota ameaça tirar sua vida. Jakun intervém, dizendo que vai falar com eles e ele se dirige diretamente ao dragão, pedindo sua identidade, já que ele sabe que estava no castelo demoníaco, embora ele não seja de seu clã ou parte de qualquer equipe. Isso faz Dorothy tremer, temendo que seu aliado revele seu propósito. Nasci do abismo, eu sou aquele que é capaz de transcender a lógica do mundo. É isso que o dragão responde, deixando todos confusos. Mas não acaba por aí, porque Jakun diz que não deve respondê-lo porque já sabe quem é. Isso surpreende o dragão, formando um sorriso pela primeira vez desde sua introdução. Eu nem sei tudo sobre mim, quero saber a sua opinião. Dorothy teme que ele peça para ser seu guia. Além disso, Jakun explica no que acredita. Ele sabe que veio da sala do castelo e não estava lá até que o chefe fez seu ataque final. O dragão corrige isso, dizendo que não foi seu último ataque, mas uma explosão dourada que transformaria a explosão dourada da besta. Bem, seu poder coincide com o de um ataque final. Claro, isso parece mentira, mas digamos que é verdade. Depois de hesitar com a revelação, Jakun continua dizendo que depois de aparecer, ele o viu fugindo com Dorothy pela porta de emergência. Assim, ele conclui que sua verdadeira identidade era o chefe do 7º andar, que se transformou em humano. O dragão blindado dourado foi algo que ele descobriu enquanto todos os membros de sua equipe perdiam a vida. E ele está muito orgulhoso disso, começando a elogiar a si mesmo. Essa atitude deixa Dorothy e o dragão desconfortáveis. Assim, a moça explica que ele age assim em situações em que se sente superior a todos,
fazendo com que ele core de vergonha. O líder do grupo vermelho continua sua explicação, enfatizando quão estranho era que o chefe usasse seu último ataque quando ainda tinha boa saúde. Tudo isso, junto com o fato de que o dragão se transformou em um humano e fugiu, são indícios de que o grupo desencadeou uma missão secundária. Portanto, é dever do grupo vermelho completar essa missão, porque foram eles que conduziram o ataque, enquanto Dorothy era apenas um membro temporário do grupo. A garota admite que ele está certo, então ela tenta negociar. No entanto, o dragão a impede colocando a mão em seu ombro, duvidando que Jaqen saiba o que sabe sobre si mesmo. Então, ele pede que ele volte quando tiver mais informações e detalhes sobre isso. Enquanto isso, ele vai comer com Dorothy, surpreendendo a menina de cabelos curtos, que elogia a fidelidade do seu companheiro. Contudo, disse Dorothy, descarta Jaqen. No entanto, ele não está satisfeito e ordena que seus homens se preparem para atacar. Diante disso, a protagonista diz que atacar em uma cidade é proibido, mas o homem de cabelos ruivos diz que não importa se o oponente é vermelho. Além disso, ele é apenas um NPC. Sem outras opções, Dorothy lembra que o dragão vai atacar com armadura dourada. Eles não conseguiram derrotar antes e certamente não derrotará agora. No entanto, Jaqen não concorda, pois acredita que agora que ele é humano, sua força diminuiu e estando em uma cidade, ele tem a oportunidade de reviver continuamente, não importa quantas vezes eles percam a vida. Assim, parece a oportunidade perfeita para o grupo vermelho abrir o portão 8 do Castelo do Demônio. A garota percebe que eles planejaram tudo, até mesmo a quantidade de experiência que eles perdem com o fim. Então, ela tenta impedi-los dizendo que eles não sabiam se o dragão solicitaria a mesma missão. Jaqen concorda, aliviando a garota, mas depois acrescenta que acredita que missões não são algo que sempre tem que ser resolvido. Você também pode usar sua força para completá-lo. Depois de terminar seu podcast, o cara ordena que eles destruam ambos sem dar a eles a chance de continuar o diálogo. Em seguida, 3 membros do grupo vermelho atacaram o dragão diretamente, enquanto Dorothy simplesmente escapa do ataque. Apesar de conseguir vários golpes diretos, o dragão permanece em posição estática, o que preocupa a protagonista, e ela se pergunta se o que Jaqen disse é verdade e ele não contra-ataca porque é mais fraco. Jaqen não duvida e reafirma a ordem de sua equipe de atacar antes que ele se transforme novamente. No entanto, o dragão de armadura dourada não mostra sinais de dor ou hesitação. É diferente de quando era um dragão no 7º andar do Castelo do Demônio. Naquela época, ele tinha que realizar reações designadas independentemente de suas próprias intenções. Em resposta aos ataques humanos, ele não tinha razão ou direito de pensar se essas reações tinham algum significado por trás delas, mas agora se sente liberado. O dragão blindado dourado, agora com os cabelos para baixo, termina seus pensamentos e analisa os poderes dos ataques. Ele percebe que seus métodos de ataque, embora lentos, são interessantes e pega uma de suas espadas inimigas com a mão, perguntando como se chama o objeto, o que os preocupa. No entanto, Jaqen diz que era óbvio que ele se defenderia, mas eles não deveriam ter medo porque seu grupo tem a força superior. Então é bem provável que eles possam derrotá-lo enquanto ele estiver em sua forma humanoide. Dorothy concorda com seu ex-líder, e teme que o dragão possa cair naquele lugar. Em seguida, o dragão blindado dourado muda a situação com um único movimento. Sem soltar a espada do inimigo, ele gira em torno de atingir todos os membros do grupo vermelho, ao seu redor com o corpo de seus aliados, deixando-os todos inconscientes em alguns segundos, como esperado de um chefe com poder de um único golpe. Exclama Dorothy, mais confiante do que antes. No entanto, o dragão fica confuso com suas próprias habilidades. Em seguida, Jaqen enterra sua espada no chão, dizendo que lhe mostrará a barreira de chamas. O guerreiro grita e sua espada libera chamas poderosas que engolem seu corpo. Mesmo assim, o dragão continua indiferente a tal exibição e comenta que Jaqen é lento em sua implantação e falta fluidez, percebendo que partes dele são livres, enquanto outras não. Assim como no passado, ele também observa que o poder é ativado por meio da concentração e do desdobramento, seguidos pelo destino. Tal frieza irrita o cabeça vermelha que levanta sua espada e ataca o dragão. No entanto, ele é surpreendido quando seu inimigo facilmente toma a lâmina. Não pode ser. Como algo assim pode acontecer? Isso pode acontecer com uma habilidade de baixo nível, mas a habilidade que acabei de usar não deve ser interrompida assim. Algo está errado para parar um doente escolhido. Uma forma mais forte dele deve ser usada quase simultaneamente. Mas como
como um monstro que nem conhece um doente escolhido para o meu ataque. Enquanto todas essas perguntas corriam pela mente de Jaqen, o dragão aperta seu controle sobre a espada e a quebra como se fosse papel. Desarmado, o líder assiste impotente enquanto seu inimigo dá um poderoso soco direito que o envia voando pelo ar. Voltando à mesma cena de alguns momentos atrás com Jaqen inconsciente, o dragão blindado dourado olha para suas mãos e percebe que, em comparação com seu doente escolhido, apesar de tudo, seus movimentos são crus e não refinados. Isso desperta seu interesse, e ele olha para os membros restantes desse grupo, a garota que havia enfrentado Dorothy anteriormente, e um garoto com rabo de cavalo, pedindo que o atacassem como seu líder, já que ele vai realizar pesquisas sobre os escolhidos doentes e as artes marciais que eles usam. Depois de lidar com seus inimigos, o dragão blindado dourado parecia um pouco decepcionado com seus corpos no chão, admitindo que não ganhou muito com sua vitória. No entanto, ele é fascinado pelo tom acinzentado que seus corpos adquirem, e ele se pergunta se todos os Yonjin se tornam escuros e translúcidos após o fim de sua vida. Dorothy olha para o aliado com entusiasmo, afirmando que não terá nada a temer enquanto tiver o homem ao seu lado. Por outro lado, a garota do grupo vermelho, que também estava deitada esperando para reaparecer, reconhece que eles não têm chance de vencer o dragão humano, não importa quantas vezes eles reapareçam. Então ela decide voltar prometendo vingança contra Dorothy. No entanto, Dorothy percebe a trilha que cobre a garota e percebe que ela planeja voltar. Ela elogia a amiga durante tanto tempo, até mais do que Jaqen, que já havia saído há um tempo, e aproveita para pedir ironicamente que ela diga ao líder que eles nunca se verão depois desse dia. A menina de cabelos cor-de-rosa não gosta disso e responde enquanto desaparece: "Eu nunca gostei de você. A partir de agora você estará em nossa lista para destruição junto com esse idiota. É melhor você se preparar." Mais tarde, Dorothy e seu companheiro continuam a explorar a aldeia, que parece ter se tornado inabitável após a luta que fez com que todos os NPCs fugissem. A protagonista comenta isso com seu companheiro, mas o ex-chefe do castelo do demônio a ignora. Absorvido em examinar uma espada que não tem tanto valor quanto outras armas no chão, era o mesmo equipamento que já continha na sua luta, o que poderia ser um doente escolhido. Ele observou que esses homens estavam usando, mas não consegue entender como funcionavam. Será que ele seria capaz de usá-los? Curioso, o dragão enfia a espada no chão e recita as mesmas palavras que o líder falou. No entanto, por alguma razão não tem o mesmo efeito de quando os Yonjins o ativaram. Antes de continuar a investigar, o homem de cabelos compridos percebe que Dorothy está tremendo. Então ele pergunta o que há de errado, mas ela começa a correr, dizendo que tem que fazer algo urgente na pousada, enquanto o dragão insiste em ajudá-la. A protagonista apenas diz para ele ficar quieto sem dar detalhes enquanto ele segue sua guia. O dragão questiona se ela ficou assustado com a batalha, mas descarta a possibilidade, dizendo que ela não está com o coração tão fraco. Assim que eles chegam à pousada, Dorothy se deita em uma cama e diz para ele não se mexer, pois ela estará de volta logo. Antes que o guerreiro possa pedir mais detalhes, uma voz aparece dizendo que a sessão terminou e a garota começa a desaparecer. Vendo isso, o dragão se lembra do homem que derrotou e se pergunta se a mulher foi de arrasta para cima. Mas ele percebe que, enquanto eles tinham uma aura escura, a garota emite uma vibração brilhante onde ele pode sentir sua vida lentamente se acumulando. O homem diz que parece que vai ter que investigar isso, tentando tocar o abdômen da menina, apenas para que ela passe por ele. Isso faz se perguntar se o que está vendo é uma imagem virtual, embora não pareça que ele está tocando o ar. Tal sensação o leva a supor que, se ela está viva, então ela simplesmente desapareceu temporariamente. Assim que ele termina sua dedução, Dorothy desaparece completamente do quarto. Então ele se pergunta se ela realmente vai voltar e se ela quebrar sua promessa, ele terá que encontrar outro guia. No entanto, essa preocupação fica em segundo plano. Sua curiosidade genuína é sobre o que exatamente aconteceu com Dorothy. Ele não consegue encontrar uma resposta para essa pergunta. Por mais que pense sobre isso, não consegue mais ver as informações que viu quando estava lutando como dragão. Talvez tenha sido assim que conseguiu escapar para este mundo. Seja qual for o caso, ele não tem escolha a não ser esperar por ela, cujo nome ele não conseguiu pronunciar. O dragão em forma humana se deita na mesma cama onde Dorothy estava momentos antes e fecha seus olhos tentando descansar. Em outra parte da vila de Redes, os membros do grupo vermelho lamentam sua derrota, vários deles considerando abandonar o jogo para sempre. No entanto, é Jaqen quem mantém seu espírito elevado, ordenando que eles se reúnam do lado de fora, mesmo aqueles que não se conectaram para uma reunião de emergência. Enquanto caminham, ele anuncia que estará em seu escritório.
dormitório, aguardando qualquer informação que lhe seja repassada. A cabeça vermelha toca uma bola de cristal para acessar uma seção chamada Nova Aliança. Neste espaço, você pode ver muitos comentários de outros jogadores discutindo por que a porta do 7º andar do Castelo do Demônio não abre mais, com muitos sugerindo que é bug. Jakun está irritado que esta notícia já se espalhou para o resto dos clãs. Ele sabe que o que aconteceu com o dragão blindado dourado não é normal, embora não tenha certeza se é um erro de sistema ou uma nova missão. Se for um erro, ele supõe que a desenvolvedora do jogo simplesmente o consertaria em um movimento e compensaria os danos a todos os afetados, com seu grupo sendo um dos que mais recebem indenização. Ainda assim, ele não descarta a possibilidade de ser uma missão especial. Se o jogo fosse muito fácil, deixaria de ser divertido. A julgar pelo estilo da desenvolvedora, eles definitivamente não fornecerão dicas e vão querer que os jogadores descubram por si mesmos. Jakun continua a analisar a situação, percebendo que os outros líderes do clã não saberiam que o chefe de ataque do 7º andar escapou de sua masmorra em forma humanoide. Então seria seu grupo destinado a derrotá-lo, embora tal tarefa possa ser uma das mais desafiadoras que eles já fizeram. Devido ao novo poder que a fera parece ter em seu novo corpo, com uma melhor compreensão das coisas, o homem declara que é diferente dos outros usuários que jogam por dinheiro. Para ele não é apenas um jogo, é um negócio onde o grupo vermelho estará no centro de tudo. Portanto, é essencial que eles derrotem definitivamente o dragão em forma humana, não importa o custo, para tornar seu clã o mais forte no servidor. Mas em seus delírios de grandeza, uma careta se forma quando ele pensa no principal problema de seu plano: Dorothy, aquela garota que tirou a missão deles. Ele bate na mesa irritado por ela tê-lo traído quando ele estava apenas tentando convencê-la a se juntar ao seu clã. Antes de imaginar a melhor maneira de lidar com nossa protagonista, Jakun ouve um barulho e se pergunta que tipo de intruso os atacaria diretamente. Quando a maior parte do clã está reunida, ele olha pela janela para uma figura com longos cabelos azuis com asas de energia que deixam um homem em choque, pois é um item épico usado exclusivamente por uma minoria de jogadores de alto nível e cuja figura parecia limitada ao Guardião da União e o Angire. Essa silhueta então se vira para falar diretamente com ele. Finalmente nos encontramos. Você é o líder do clã vermelho. Embora eu não saia com muita frequência porque tenho outros assuntos para tratar, hoje vim conhecê-lo pessoalmente porque queria lhe perguntar algo. Em um apartamento tranquilo vemos um capacete de realidade virtual jogado na cama, e uma garota de pele clara com cabelos longos sai do banheiro enxugando o suor da testa, reclamando de esquecimento. Mas assim que ela parecia retomar suas atividades, ela chuta um saco de lixo que esqueceu de jogar fora. Então ela coloca um boné, pega a sacola e sai para descartá-la fora de casa. Ela vê um casal passando, muito feliz, comentando sobre o clima agradável e falando sobre ir a algum lugar. Isso irrita a jovem que cospe no chão com nojo. É a primeira vez que sai em tanto tempo, e já vê coisas assim. É tão chato. É melhor voltar para dentro rapidamente. O mundo exterior é perigoso. A mulher volta rapidamente para seu apartamento e tira o boné, aliviada apenas para perceber o quão suja sua casa está. Roupas espalhadas pelo chão, toda a louça por lavar e várias áreas acumulando poeira. Ela se senta em sua cama, surpreendentemente arrumada, e comenta que não poderia nem convidar o namorado para um lugar como esse. Embora ela então se lembre de que primeiro precisaria de um namorado. Enquanto pega os óculos de realidade virtual ao lado de sua cama, ela comenta que estava muito ocupada sobrevivendo para perceber a bagunça ao seu redor. Embora, segundo ela, as coisas vão mudar porque se ela usar esse cara, ela pode viver a vida que sempre sonhou. Com o equipamento ligado, ela se deita e falar entrar. Com essa frase dita, a menina começa a aparecer com um novo corpo no mundo virtual. Ela era Dorothy, nossa protagonista. Uma vez lá dentro, ela se pergunta onde está o dragão e se ele poderia ter ido a algum lugar, o que ele nega por trás dela. A garota não percebeu que estava deitada em cima de seu aliado. Em resposta, ela pula e o repreende por ter deitado na cama dela. O dragão se defende dizendo que ela disse para ele não se mexer e ficar naquele lugar. Vendo que seria inútil esperar algo diferente de um NPC, ela decide largar o assunto e senta em uma cadeira. Vendo isso, o dragão blindado exige que ela lhe dê uma explicação para o porquê de ela se deitar tão urgente, e por que seu corpo se tornou semelhante a uma imagem virtual e desapareceu enquanto ela dormia. Essas perguntas, especialmente a primeira, deixam Dorothy desconfortável, e ela não sabe como dizer a um NPC que teve que se desconectar porque teve que ir ao banheiro porque estava prestes a fazer cocô. O homem de cabelos compridos exige saber impacientemente, o que faz Dorothy ficar ainda mais nervosa. Ela concorda, mas pede que ele
pare de olhar para ela tão ameaçadoramente. Ela pergunta se ele sabe por que pessoas como ela são chamadas de Younjins. Nesse momento, o dragão humanoide percebe que na realidade, eles não se parecem em nada com os dragões, e é justamente por isso que eles se autodenominam. Dorothy responde que é porque eles não são seres dessa terra devastada, mas pertencem a um mundo diferente, que no caso eles chamam de mundo real. Tal afirmação surpreende o dragão, pois ele diz que o nome implica que o mundo que eles estão não é real. Simultaneamente nesta conversa, Jakun se encontra em um campo de flores cercado por belas mulheres que de repente desaparecem com um tremor de Yuan Gilles, que estava ao seu lado. O guerreiro superior admite que esperava mais dele como líder de um clã, por isso diz não saber se é muito fraco ou se a paz nos desertos já dura muito tempo. No entanto, Jakun não responde a nenhuma de suas dúvidas e apenas baba, mostrando que ele está sob o feitiço do jogador superior. Muito bem, vamos acabar com isso. Yuan Gilles proclama antes de apontar para o cara e recitar um feitiço. Depois, ele questiona quem é seu mestre, e Jakun responde obedientemente que está lhe pedindo para lhe dar suas ordens. O homem de cabelos compridos diz que primeiro lhe dará um nome, que seria o cão de caça. De volta à pousada, o dragão parece confuso sobre o que seu guia está dizendo, questionando-o sobre por que eles vieram para este mundo fictício e como eles podem saber o que é real e o que não é. Dorothy diz que não sabe muitos detalhes sobre isso porque não é a desenvolvedora do videogame, embora suponha que os responsáveis fizeram isso simplesmente porque podiam. Isso decepciona o dragão, que comenta que seu conhecimento está muito abaixo de suas expectativas. Dorothy o recrimina por isso, mas depois continua a explicar que às vezes eles têm que voltar ao mundo real para fazer pausas e fazer alguns preparativos. Então, para resumir, ela o guiará por esse mundo como promete, mas suas capacidades são limitadas. O dragão diz que se exceder suas habilidades, não há muito que possa ser feito, o que faz com que a protagonista sinta que está se tornando inútil para ele. O homem de cabelos compridos termina dizendo que o mundo real seria uma espécie de raiz para os Younjins, uma comparação apropriada que faz Dorothy pensar que na realidade ela deu uma boa explicação. Com esse tópico esclarecido, o dragão agora pergunta o que é doente escolhido, e por que ele não pode usá-lo como os Younjins e como ele pode aprendê-lo. Isso deixa a menina nervosa e pedindo um momento, ela faz um movimento de mão que convoca um painel de luz azulada a partir do qual ela começa a ler as informações que está procurando. Doente escolhido é a menor unidade de artes marciais. São técnicas de diferentes gons que podem ser usados em combate. Portanto, para conhecer o doente escolhido que vamos chamar a partir de agora de Shuo Six, você deve primeiro conhecer Gon. Ao falar sobre Gon, ela não se refere aos caracteres chineses que significam estudar, mas sim ao conceito de classe de trabalho. Especificamente falando, é as novas artes marciais tradicionais que são usadas para que as classes de trabalho que aparecem nos jogos de fantasia não se encaixem bem. Portanto, o conceito clássico de classes de trabalho não existe, e os humanos em jogos de fantasia fingem ser mestres de um campo, enquanto os humanos em Muron procuram se tornar um ser completo. A protagonista continua explicando a estrutura do jogo. As aulas de trabalho em jogos de fantasia são muito semelhantes às de uma guilda europeia medieval. Os guerreiros são mestres do combate corpo a corpo, enquanto os arqueiros são mestres do arco e flecha. Cada um de seus papéis é dividido em todos os sentidos, especificamente a última parte. O dragão relembra o básico das aulas de trabalho, finalmente entendendo sua explicação, embora comente que seu jeito de falar faz parecer que ela está lendo a informação de algum lugar em vez de recitá-la de memória. Isso mostra que ele não consegue ver o painel de Dorothy e deixa a garota nervosa. Sentindo isso, a protagonista se repreende mentalmente por adiar essa explicação desde que o jogo começou, e agora que ela finalmente o leu, ela ficou completamente absorvida. Para mudar de assunto, ela começa a falar sobre como aprender Gon, que é a base para realizar o Shuo Six que o dragão está procurando. Aparentemente, quando você aprende uma série de Gon, um jogador pode aprender outros tipos de séries do mesmo conceito, uma prática descrita como Raio-Gijo, que pode ser traduzido como todos se tornarão um. Isso implica que, embora existam muitos caminhos, no final todos se tornarão um. Raio-Gijo não decide as regras ou métodos das artes marciais, então não há regras sobre se é permitido aprender algo com base nos trabalhos. Portanto, depende da escolha do
do indivíduo para decidir o Gon que ele quer aprender. Embora existam certas coisas a considerar ao praticar Gon, uma pessoa nunca deve aprender Gon que seja incompatível com o Gon que ela conhece ou prática. Os piores efeitos colaterais podem ocorrer em seu corpo, algo conhecido como Juva Ipa. O dragão entende a teoria e o básico, mas ainda tem uma de suas dúvidas iniciais, que é como ele pode aprender Gon, ao que Dorothy responde que existem maneiras diferentes, mas a mais simples é alguém ensiná-lo. Em outras palavras, ele precisa de um professor para instruí-lo. Mais tarde, a dupla se encontra na árvore ginkgo. Dorothy diz triunfante que finalmente removeu o grupo vermelho e Jakun de sua lista de amigos, tornando muito mais difícil para eles encontrá-la. O dragão olha com curiosidade revelando que os jogadores podem se transportar usando seu poder. Apesar de sua utilidade, Dorothy acredita que é um método de transporte que realmente não se encaixa no conceito desse mundo. Além disso, tem várias limitações, embora seja a melhor opção existente para viagens de longa distância. Uma explicação que faz o dragão entender que usará a árvore como um meio de encontrar seu mestre Gon. A protagonista acena com a cabeça, mas admite se preocupar com as consequências que o teletransporte pode trazer sobre ele. O dragão descarta suas preocupações, lembrando-a de que ele usou o portal de seu amuleto antes, então não deve haver um problema. Dorothy então explica seus planos em detalhes. Precisamos pegar essa árvore e ir para a cidade maior. Infelizmente, este lugar não tem nenhum mestre que possa ensiná-lo, e se continuarmos ficando aqui, as pessoas irritantes não nos deixarão em paz. No entanto, a mulher acrescenta que eles também precisarão de um disfarce. Isso leva o dragão a destacar a nova aparência de Dorothy. Ela agora estava usando uma longa capa sobre suas roupas habituais, juntamente com meias felpudas e botas altas. Para isso, ela explica que agora informações sobre eles podem ter começado a circular no lixo, fazendo com que vários jovens pudessem persegui-los. Embora Dorothy diga que com os poderes do dragão, não seria um problema derrotá-los, existe a possibilidade de que esses conflitos revelem seu objetivo de explorar o mundo. A protagonista tira algumas roupas que diz ter feito sozinha, cercados por um rastro de luz azul. O dragão muda sua aparência inteiramente para uma saída muito mais tradicional, com os cabelos amarrados. Segundo ele é capaz de fazer isso porque tinha informações sobre aquela figura e equipamentos dentro dele. Então não é um problema para ele criá-los e controlá-los à vontade, o que também explicaria por que ele pode criar ouro e outras coisas. Dorothy declara que o novo visual do dragão é algo pelo qual uma pessoa comum teria que pagar muito dinheiro. Ela também admite que ele ainda atrairá atenção, mas aqueles que o virem pensarão que ele é apenas um jogador regular de caçadores de baleias. Esse novo visual faz Dorothy corar enquanto tenta se lembrar de que são apenas gráficos. O dragão interrompe seus pensamentos, perguntando se eles já estão indo embora, mas Dorothy nega, dizendo que eles ainda precisam inventar um nome falso para ele. Como seu nome é Dragão de Armadura Dourada, certamente os tornará facilmente detectáveis. Eles não falam muito sobre o assunto, exceto o primeiro nome que vem à mente de Dorothy, GM Ryan. Assim, a menina o pega pela mão e eles abrem um portal. Mas enquanto isso acontece, um estranho corvo robótico os observa de longe e levanta voo quando os vê desaparecer. Em uma sala há vários corpos espalhados. Essa foi a cena horripilante na frente de Jakun, que gritou de fúria enquanto uma das pessoas no local implorava por misericórdia. Por outro lado, Dorothy e Ryan, o atual nome do dragão blindado de ouro, estavam na cidade grande, onde foram cercados por uma grande multidão de pessoas que os empurravam. A protagonista se pergunta se há algum tipo de evento acontecendo e se irrita quando alguém dá uma cotovelada no rosto dela. Então ela dá socos no ar, derrubando uma garota no chão, mas quando ela tenta ajudar a garota a levantar, a multidão fica em seu caminho novamente. Apesar dos gritos de Dorothy, ela fica furiosa, ameaçando-os quando de repente todos recuam. No início, ela se pergunta se eles perceberam o quão aterrorizante ela poderia ser, mas então ela se vira e percebe que todos realmente se dispersaram por causa do Ryan, que ativou sua aura, ação pela qual a moça o elogia, dizendo que ele foi melhor em ler a situação do que ela esperava. Dorothy finalmente consegue se aproximar da garota e a levanta, perguntando se ela está machucada, mas a jovem só faz um rápido agradecimento com um grande sorriso, rapidamente se despede dela. Ela tem assuntos urgentes ou algo assim. Mais tarde naquela noite, Dorothy diz que eles terão que mudar seus planos para encontrar a garota que os roubou, o que acaba sendo mais importante do que encontrar um mestre para Ryan. Isso irrita o dragão dizendo que ele poderia facilmente criar dinheiro para ela, mas a protagonista diz que está irritada com o roubo,
não com a perda. Ryan assiste ao show que ela está fazendo e é surpreendido pelo intenso rancor que sua guia guarda contra a garota, equivalente ao que uma pessoa teria contra um inimigo irreconciliável, mesmo que não tenha perdido todos os seus pertences. Na tentativa de convencê-lo, Dorothy diz que ajudá-la a encontrar a menina os faria terminar mais rápido. Portanto, eles encontrariam seu mestre mais cedo, o que faz o dragão pensar que ele não poderia detectar nenhum sinal de que essa garota iria roubá-la. De acordo com a explicação da protagonista, ele não conseguia vê-lo porque era um Gon. Pode até roubar itens de dentro de sacolas. Encontrar aquela menina também faria parte do aprendizado sobre esse mundo. Não é algo que vai contra o seu propósito. Agora ele está curioso sobre o Gon chamado Tudo. A menina diz que eles começarão sua missão amanhã, pois é muito tarde. Dito isso, ela menciona que quando um jovem diz que vai dormir, significa que está voltando ao mundo real. E agora eles devem retornar à realidade pelo menos uma vez a cada 4 dias para recarregar suas energias. Em troca, o homem então pergunta quanto tempo levaria, e ela explica que se ele dorme bem, toma banho e seu café da manhã e multiplica por 3, levaria aproximadamente um dia nesse mundo. Isso deixa o dragão impressionado, o que preocupa a protagonista, já que o tempo no jogo passa normalmente mesmo quando ela está desconectada, e não há nada que ela possa fazer para mudá-lo. Dorothy percebe que esse tempo de espera é suficiente para Ryan ter problemas ou para sua missão ser roubada pelo Grupo Vermelho. Então, ela implora ao aliado que lhe prometa que ele vai ficar lá e não ir a lugar nenhum. Pensando no quanto doeria perder aquele NPC facilmente utilizável, ele disse que passou uma quantidade infinita de tempo na escuridão do castelo do demônio. Então um dia é pouco tempo para ele. O dragão promete esperar. A menina agradece dizendo quanto ele é compreensivo e promete voltar no dia seguinte para que possam procurar o ladrão juntos. Ela sai e Ryan fala sobre como ele está entediado depois que Dorothy partiu, pois ele costumava suportar incontáveis horas de espera quando ele era apenas um dragão, e é por isso que ele acreditava que esperar por Dorothy não seria um problema. No entanto, houve um erro em seus cálculos. No início, contou o número de móveis na sala, uma mesa ornamental multiuso, 2 cadeiras, uma mesa e uma cama, e muitos outros móveis diversos. Contou o número de padrões nos bules e contou o número de multas. Rachaduras na xícara de chá que mal eram visíveis, mas ainda não tinha passado nem uma hora. Ele aceitou que a situação que estava enfrentando era extremamente grave. Antes do dragão perceber que sua mudança de forma o fazia sentir uma sensação de vazio, ele nunca tinha sentido antes, mesmo quando ele costumava não fazer nada por longos períodos de tempo. Ryan sabia disso, e era tédio, sabendo que tinha que fazer algo para lutar contra esse tédio, lembrando que a guia implorou para que ele não fosse a nenhum outro lugar. Ele mesmo admite que entende quais eram as intenções de Dorothy. Ele entende que tudo o que devia evitar era deixar a pousada, então ele decide ir ao bar e se misturar com as pessoas para dissipar seu tédio enquanto espera algo que não iria contra as intenções de Dorothy. O dragão estava tomando chá, mas frustrado ele comenta que ainda está entediado. Neste momento ele diz que só resta uma coisa a fazer e libera sua aura ao máximo, vendo se vai atrair a atenção de alguém, ou se algo interessante vai acontecer. Os clientes percebem isso e alguns até se escondem debaixo das mesas. Enquanto sua aura cobre todo o lugar, o dragão percebe que eles estão muito mais calmos enquanto isso acontece. Ele percebe um velho que, apesar de tremer, permanece calmo. Isso chama sua atenção, fazendo-se perguntar se há algo especial naquele velho. Nesse momento, os tremores de uma lanchonete embaixo da mesa fizeram com que a tigela de sopa caísse. Mas antes que o prato caísse, o velho, que tinha apenas 3 dedos na mão, pegou-o sem esforço e bebeu. Vendo isso, o dragão acaba se aproximando do homem. Você é um estranho. Você não parece ser um Youjin, mas você tem uma presença notável, diz o velho ao vê-lo se aproximando. Ryan pergunta se o que ele fez foi Shosik, mas o velho o corrige, dizendo que ele não deveria perguntar se foi Shosik, mas sim que tipo de Shosik ele usou. Então o dragão de cabelos compridos pergunta isso a ele. O velho responde que é como 2 dragões segurando um Sintamani. É uma técnica em que 2 dedos são usados para agarrar um objeto. Mas este velho sabe como usar 3, então você deve chamar este licor de 3 dragões em vez de 2 dragões. Ryan diz que não era necessário que ele explicasse exatamente como fazia, já que agora ele disse que usou o Shosik, era seu dever tornar-se seu mestre. Um pedido ousado que faz o velho cuspir a sopa e perguntar se estava doente por perguntar isso. O homem responde diretamente que nunca esteve doente, e ele explica que veio àquela cidade para aprender o que é chamado de Gon. O dragão diz a si mesmo que sua presença não foi revelada a ninguém além de um Youjin antes.
antes, mas uma pessoa muito peculiar apareceu. O velho pensa em sua situação e finalmente se levanta para dizer a Ryan que ele é muito estranho e parece ter perdido sua educação com os mais velhos, porque mesmo sendo um mendigo, ele ainda mantém seu orgulho. Então ele não leva qualquer um como seu discípulo. O dragão então lhe pergunta como ele poderia se tornar seu aprendiz, ao que o homem levanta sua mão de 3 dedos, fazendo o dragão humanoide pensar que ele queria ouro, embora o velho esclareça que não faria dele seu aprendiz, mesmo que ele lhe desse 10.000 nians, que é a moeda oficial do jogo. O velho se apresenta como Sam e explica que ele só seguiu uma regra ao longo de sua vida, isto é, se alguém quer algo dele, deve receber 3 Shosik dele e deve suportar se quiserem que eles o treinem. Raya não hesita por um segundo e aceita de bom grado sua condição. O idoso diz que gosta de pessoas que decidem rápido e dando sua aprovação pede que ele o siga do lado de fora do bar, fora do estabelecimento. Sam envolve-se no que parece ser uma luz do chão, o que faz os cidadãos parecerem espantados, dizendo que ele era um cara de alto nível NPC. No entanto, eles também murmuram sobre Ryan e sua origem como um NPC. No entanto, o dragão ignora todas as críticas e apenas olha maravilhado para o poder que irradia do velho, comentando que ele pode sentir a presença gentil de um dragão emanando de seu poder. O homem idoso grita, liberando seu poderoso ataque que empurra Ryan para trás, embora não o prejudique visivelmente externamente. Então Sam o parabeniza por ser muito bom apesar de parecer tão delicado, mas pede que ele se prepare para o segundo Shosik. Enquanto a multidão continua a murmurar, o homem solta um novo ataque. Sam exclama, lançando um novo ataque que parece ter um efeito maior sobre o dragão. O idoso pede desculpas, explicando que acidentalmente colocou alguma força no último golpe, o que não surpreende Ryan, que diz agora entender por que o 2 Shosik parecia muito mais pesado. No entanto, ele olha para o homem com um sorriso e diz, como eu esperava, que eu devo ter mudado de como eu costumava ser. A presença em torno do seu Shosik eu nunca senti nada tão vívido antes. O velho ri comenta que embora isso seja um teste para ele, parece que Ryan é quem está fazendo o primeiro teste. Dito isso, ele revira os olhos novamente e solta uma força proclamando que realizará a terceira e última Shosik. Mais uma vez o velho homem reúne uma grande quantidade de energia ao seu redor e leva um grande salto no ar. Ele acha que seria perigoso se uma pessoa comum recebesse esse Shosik. No entanto, o dragão não está preocupado. Ele analisa o Shosik e percebe que ele é finalmente calculado, sendo um ataque que determina o local de seu pouso enquanto danifica significativamente a área ao seu redor, garantindo a segurança do usuário. Após finalizar sua análise, o dragão se pergunta se o Shosik poderia desviar-se do local pretendido, e cheio de curiosidade, decide pular, surpreendendo o velho. Em seguida, o dragão soca o centro de Sam, criando uma pequena explosão que envia ambos voando em direções opostas. No entanto, Sam diz que quase foi de base. Ele não imaginava que o garoto seria capaz de pegar seu ataque. Ryan está bem e se aproxima para perguntar se ele agora pode ensiná-lo a coisa chamada de Gon, tendo a audácia de chamá-lo diretamente de seu mestre. Dias depois Dorothy retorna para sua cama depois de descansar e a primeira coisa que ela vê é o dragão dizendo que eles estavam esperando por ela. Sam a cumprimenta e comenta que ele pensou que Younjin são seres verdadeiramente magníficos. Esta cena faz a garota gritar. Depois de se acalmar, Dorothy pergunta ao aliado o que exatamente aconteceu enquanto ela estava fora e também quer saber quem é o velho. Ryan simplesmente diz, bastante abatido, que ele não poderia ter um mestre. Sam explica que ele pertence a Geben. Além de se apresentar, a revelação surpreende a prota, que revela que um cara Geban é um mendigo e também uma das melhores fontes de informação do jogo. Há alguma verdade no que você disse, diz Sam, antes de perguntar seu nome. Embora a protagonista não responda pensando no porquê de haver um NPC na sala, o velho insiste em dizer seu nome. Embora assim como o dragão ele não consegue pronunciar, para Dorothy não tem problema. Além disso, um encontro está acontecendo em um deserto onde uma aldeia inteira está instalada. Uma pessoa graciosamente pula entre os edifícios até entrar em um dos poucos edifícios em perfeito estado. Além disso, se perguntando onde um determinado objeto que eles procuram desesperadamente pode estar. Esses fanáticos por varinhas têm muitos deles. A varinha de Bang tem que ser um deles. Essa é a única que parece útil, embora eles questionem se sua missão está indo muito bem. Eles encontram um de bambu que orgulhosamente levam proclamando que adquiriram o objeto que procuravam aqui. É revelado que essa pessoa era o mesmo ladrão que roubou parte do dinheiro de Dorothy anteriormente, mas quando ela estava prestes a sair dizendo que era muito mais fácil do que ela esperava, a porta à sua frente se abre para revelar um homem carregando
carregando baldes nas duas mãos. A garota xinga antes de soltar um grito que pode ser ouvido de longe, embora a origem exata disso seja desconhecida. De volta à pousada, o dragão repete com a mesma tristeza que ele não poderia ter um mestre, mas Dorothy apenas enfatiza isso friamente enquanto pensa em como o dragão conseguiu causar tantos problemas, apesar de não ter muito tempo desde que ela se desconectou, fazendo-a acreditar que esse cara era mais problemático do que ela pensava inicialmente. Uma vez que ela ouve sua história, Dorothy pergunta por que Sam não pode ensinar Ryan mesmo depois de concordar em ser seu mestre. O velho diz que já tentaram de tudo para torná-lo seu discípulo, fazendo-o curvar-se a ele 9 vezes, jurando pelos céus e pela terra, mas nada funcionou. Isso surpreendeu até a garota, pois era assim que os contratos eram selados. O dragão então acrescenta que apenas no caso de ele não conseguir se tornar seu discípulo, ele aprendeu diferentes Shoseki de Sam. No entanto, ele só podia copiar as posturas, já que não conseguia criar o poder de Shoseki em si. Em seguida, ele admite que será desafiador encontrar uma maneira de aprender Gon na cidade. Então, ele pergunta a Dorothy qual é seu próximo plano. Dorothy sorri maliciosamente, e acha que para atrair uma pessoa de Geben no meio de todos os diferentes, ele deve ser especial. Então ela se aproxima atrás de Sam e pergunta se em vez de pensar em ser o mestre do Ryan, ele poderia lhe fazer o favor de procurar alguém, já que ele deveria ser capaz de encontrá-la facilmente como um Geben. Quando o velho pergunta quem é a tal pessoa que ele deve procurar, a protagonista só diz que é uma ladra muito desrespeitosa. Geben é uma cidade antiga que foi considerada a melhor cidade no leste de 1 de junho. É por isso que foi chamado por um nome diferente. Sam narra enquanto guia Dorothy e Ryan pela cidade cheia de docas. A garota em sua mente diz que a estrutura do local chegou a ser construída tomando como referência um lugar chamado Geben na China. Continuando com sua explicação, o idoso conta que o canal da cidade foi feito por um homem que criou canais d'água que originalmente não estavam lá. Então, a medida se conectou com as veias da China e as águas do rio. Todos os suprimentos se reuniram naquela cidade e foi assim que começou a se desenvolver na metrópole que é hoje. O dragão pergunta se aquela cidade foi criada controlando as águas para obter vantagem de transporte. O velho confirma plenamente, embora esclareça que essas águas também eram capazes de causar danos também. E é justamente por causa da incapacidade dos humanos de controlar a natureza que eles devem viver em harmonia com ela. Em seguida, Sam explica que Geben afundou sob as águas 7 vezes desde que sua história começou a ser registrada, e começa a contar uma história sobre isso. Embora Dorothy continue a olhar ao redor especulando que tudo isso poderia ser uma pista para uma busca de longo prazo, há uma lenda ainda passada em Geben sobre um dragão demoníaco que aparecerá nos céus um dia, e Geben será mais uma vez engolido pelas águas pela 9ª vez. A lenda diz que será o fim desta cidade. Ouvindo isso, Ryan assume que se já houve 7 submersões, então restam apenas 2 a partir de agora, algo que o velho confirma, dizendo que o jovem entende as coisas rapidamente. Da mesma forma, ele acrescenta que em Geben há alguns lugares secretos onde uma quantidade considerável de tesouros e diferentes tipos de monstros estão escondidos, possivelmente devido à sua história de imersão. Ao ouvir as implicações de tesouros e monstros, Dorothy deduz que esta cidade é uma masmorra regional, comparável a pelo menos 7 masmorras em escala de cidade. Sam menciona que muitos guerreiros vieram com o objetivo de obter tais tesouros tendo as mesmas expressões gananciosas de Dorothy. Algo que ele diz sem sequer olhar para a garota. A protagonista pergunta se ele poderia dizer a ela a localização daqueles tesouros. O velho se recusa, perguntando se ela realmente acha que ele vai contar. Dorothy lembra que ele perdeu sua aposta com Ryan, então ele deve ajudá-los. No entanto, Sam responde que é justamente por isso que ele está contando o paradeiro do ladrão. Então ela não deve exigir mais nada. Dorothy resmunga e pergunta qual o recurso se não há coisas neste mundo como dar um presente. Embora mais uma vez, Sam rebate perguntando onde no mundo alguém daria uma fortuna como presente promocional. A protagonista opta por parar de insistir e assume a derrota. Ela pergunta para onde exatamente eles estão indo. O velho diz que eles estão indo para o grupo principal de Geben. Dorothy adivinha que o ladrão faz parte do grupo, mas Sam nega e explica que Geben é na verdade um lugar onde os ladrões não podem vagar livremente. A garota questiona o motivo deles irem para lá então. Sam concorda, apesar
Apesar de sua aparência, ela realmente usa seu cérebro. Isso ofende Dorothy. Mas quando ela está prestes a responder, ela ouve gritos de indivíduos correndo entre os telhados para pegar um ladrão. Eles são os guardiões do lugar, revela o velho. Então eles assumem que um acidente deve ter ocorrido. Quando Dorothy tenta ver quem as pessoas estavam perseguindo, ela descobre que era a mesma garota que havia roubado ela, e elas fazem contato visual. Sem conseguir se conter, a protagonista grita com ela, dizendo que estava procurando por ela. A outra moça se aproveita e responde como se fossem amigas, dizendo que estava procurando por ela também, pois já tinha feito o que pediu. Apesar de ter sido pega, ela deve correr também. Dorothy percebe instantaneamente que está tentando incriminá-la e grita que ninguém seria tão estúpido para se apaixonar por algo tão óbvio. No entanto, os homens que perseguiam a garota também se organizaram para perseguir Dorothy, Ryan e até o idoso Sam, que parece ofendido quando descobre que a dupla estava colaborando com aquele ladrão. Eles diziam que esses mendigos são NPCs, então não importa quais razões damos, não vai funcionar. Tudo por causa desse ladrão. Enquanto a protagonista refletia internamente, Ryan começa a perseguir o ladrão. Embora Dorothy o repreenda por isso, ela então percebe que seus perseguidores não ouvirão a razão devido à sua programação, então escapar é provavelmente a melhor opção. Com isso claro, ela está prestes a seguir seu aliado, mas Sam tenta agarrar seu braço para impedi-la. Assim, Ryan rapidamente se coloca em uma posição bastante estranha. O dragão recita algo e o velho se pergunta se ele também o enganou, fazendo-o pensar que não poderia fazer Shosik. Presumindo o pior, ele decide se proteger enquanto xinga, apenas para perceber que ele lhes deu uma vantagem para escapar. Irritado, Sam grita para os guardiões se apressarem e capturá-los. A ladrona diz que já que estão tão ansiosos, ela deveria lhes dar um presente, jogando uma bomba de fumaça que obscurece a visão de todos. Então ela começa a gritar com Dorothy dizendo que mesmo que ela odeie Geben e nem queira ver os mendigos do lugar, usar minas venenosas era ofensivo. Isso aterroriza os perseguidores, que são ordenados por Sam ficar parados para evitar danos graves. Do outro lado da cortina, o ladrão é visto gritando para ter cuidado, pois um movimento errado pode significar o fim. Mas, apesar de tais avisos, não havia armadilha entre a cortina de fumaça e tudo não passava de um novo truque para enganá-los e enquadrar Dorothy. A protagonista percebe isso e sem muitas mais opções, ela apenas xinga a garota ao seu lado. Mais tarde, os três estavam em um restaurante onde a ladra estava comendo várias bolas de arroz enquanto comentava que muitas vezes se sente muito enjoada depois de fazer um trabalho. Vendo que seus companheiros não estavam comendo, ela diz para eles não se preocuparem porque estão em um lugar seguro. No entanto, Dorothy olha para ela desconfortavelmente, pensando que ela era uma NPC bastante estranha, já que, apesar de roubar seu dinheiro e incriminá-la falsamente, ela agora age de forma bastante normal com eles. Ela também começa a examinar sua roupa e percebe que sua roupa mudou rapidamente desde que a encontrou na rua com armaduras e armas. Então, Dorothy pergunta diretamente sua identidade, ao que a ladra simplesmente se apresenta como Zapito. Esse era um nome único e impossível para a maioria dos NPCs, muito menos para os Pyongyins. Para confirmar o que a protagonista pensava, isso é confirmado pelo dragão, que tenta dizer o nome da ladra mas não consegue. Tudo isso parece confirmar as ideias de Dorothy. Então ela pergunta diretamente se a ladra é um humano, mas Zapito não leva a sério, dizendo que foi boba e diz que é claro que ela é uma humana. Seu tom enfurece Dorothy, que grita que segurar a raiva foi burrice e agora pergunta onde está o dinheiro que ela roubou. Zapito diz que ela gastou tudo. Isso faz com que Dorothy ataque do outro lado da mesa, alegando que ela terá que pagar a dívida com sua vida. No entanto, a menina menor permanece calma e diz que ouviu que Dorothy facilmente se irrita quando está com fome. Antes de pegar uma bola de arroz e colocá-la na boca, fazendo-a engasgar, esse movimento para Dorothy e a garota de olhos azuis aproveita para dizer para não se preocupar com aquela pequena quantidade de dinheiro e comer. E se o fizer, ela dirá algo muito melhor do que o seu dinheiro. No final, a protagonista termina de comer sua bola de arroz, mas ainda exige seu dinheiro, dizendo que nunca disse que queria ouvi-la. No entanto, Ryan parece interessado, e pergunta a Zapito se o que ela fez antes foi Shosik. A garota confirma isso, explicando que era especificamente um livro de Gon chamado GMNA, uma habilidade manual bastante simples. O dragão humanoide pergunta se ela iria ensiná-lo. A garota de olhos azuis aceita de bom grado. Dorothy está prestes a gritar novamente, irritada por vê-los falando sem prestar atenção nela, mas Zapito bate nela e pega outra bola de arroz para colocá-la em sua boca, silenciando-a.
Zapito pergunta ao dragão humanoide se ele viu o que ela fez, o que ele confirma. Em seguida, Ryan pega uma bola de arroz curiosamente e faz o mesmo movimento para colocá-la em Dorothy, que chora porque seu aliado também vai sufocá-la. No entanto, quando ele está a centímetros de distância de seu rosto, Ryan percebe que é diferente. No entanto, Zapito aplaude, surpreso, dizendo que sua capacidade de observação é incrível. Embora ela mencione que seu problema é que ele só réplica o movimento, Ryan diz que sabe disso, mas ele não sabe o porquê. Isso chama a atenção de Zapito e ela pergunta como ele nunca ouviu falar sobre isso, ao que o dragão responde que é porque sua guia não sabe. Dorothy tenta se defender dizendo que sabe, então Zapito atesta com várias perguntas sem sentido e desconfortáveis. Nervosa, Dorothy não responde nada e, em vez disso, diz que ela sabe tudo, mas seu problema é que ela não sabe como explicar isso de uma maneira que Ryan entenderia. É então que Zapito diz que consegue explicar facilmente. Ryan aceita, para grande tristeza da nossa protagonista. Em outro lugar no que parece ser um rancho, Sam estava bebendo do lado de fora de uma casa, sentindo-se bastante triste, pensando que ninguém em sã consciência pediria ajuda a um estranho com assuntos tão importantes para sua cultura. No entanto, ele tem consciência de que não tem outra escolha. Então ele olha para frente e diz que era um homem e duas mulheres. Entre eles, um se chamava Doll ou algo assim. Esse velho mendiga não consegue entender completamente os nomes dos Younjins, então não conseguiu aprender o nome completo. O homem à sua frente minimiza o assunto, mas questiona se ele realmente tem certeza de que eram 3 pessoas enquanto colocava seu leque para cobrir parte de seu rosto. Este homem era Yuan, o guardião da União e aquele que hipnotizou Jacon. Sam diz ter certeza, mencionando que toda vez que pensa neles, ele se lembra especificamente da jovem que estava com eles. Isso faz o homem elegante franzir a testa, pois quando ele saiu de Xi'an, havia apenas 2 pessoas, então ele questiona por que houve tal mudança. Ele então pediu a Sam que lhe desse mais detalhes, perguntando se algum deles usava um terno dourado de armadura, mas o velho nega, dizendo que a roupa que eles usavam era preta. No entanto, no meio de sua descrição, uma lembrança parece atingi-lo de repente. O homem até percebe isso e pergunta se ele está bem, já que ele parece mais pálido do que antes. O velho desconversa, dizendo que é algo que acontece quando alguém fica mais velho, não querendo falar sobre isso. Além disso, ele pergunta ao outro homem se há algo mais que ele gostaria de saber. Yuan é bastante diferente e pergunta se há algo em comum sobre o grupo. Sam diz a ele que em um ponto o menino tentou torná-lo seu mestre para aprender Gon, mas não conseguiu. A última frase faz com que um sorriso apareça em Yuan. Ele percebe que Raya não pode aprender tal prática. Satisfeito com a informação, ele fecha o leque e promete ao velho que fará de tudo para resolver o problema. Além disso, ele revela que já sabe a identidade daquele homem, o que confunde o velho Sam, pois não tem relação com o assunto que estão discutindo. Yuan interrompe e diz que como alguém de Geben, ele certamente conhece a verdadeira história do dragão maligno e do Men. Apenas mencionando esse nome, Sam se levanta com medo, percebendo uma verdade sobre sua cultura. No entanto, o homem com o manto branco não fornece mais detalhes. Em vez disso, ele se despede, dizendo que parece que em breve haverá um banho de líquido vermelho na Gangue Ho. Então, antes disso, ele deve resolver tudo pacificamente para quando chegar a hora. De volta com a protagonista e os outros, Zapito concorda em ensinar a Ryan tudo o que ele quer saber com a condição de que ele a deixe acompanhá-los, algo que o dragão humanoide aceita facilmente. Embora Dorothy se coloque contra isso, afirmando que há algo estranho nela que pode ser visto com um único olhar, o dragão retruca, lembrando Dorothy que aquelas foram palavras que ela mesma lhe disse antes de acompanhá-lo. Isso coloca Dorothy em uma encruzilhada, e em sua mente, ela admite que Ryan é muito mais firme do que ela esperava e pode não ser tão fácil de manipular. Ela ainda questiona se ele é realmente um NPC. No entanto, sua linha de pensamento é interrompida por Zapito dizendo que a frase com todas as verdades que há consequências é uma citação famosa, e antes de revelar a origem da citação, a protagonista diz para ela calar a boca para evitar mais humilhação. Embora depois de seus desabafos, ela suspira fortemente e eventualmente concorda em deixá-la acompanhá-los. Será mais vantajoso permitir que ela a acompanhe em vez de ser empurrada para trás pelo impulso estúpido desses dois. Dorothy pensa, embora a protagonista adicione uma nova condição ao seu acordo. Ou seja, Zapito deve devolver todo o dinheiro que roubou mais juros. Algo que parece incomodar Zapito, mas ela aceita,
Ou assim parece, logo depois que ela vira o rosto formando um sorriso malicioso que seus companheiros não conseguem ver. Agora à noite, o grupo caminha usando vestes longas que os escondem quase completamente. Dorothy repreende Zapito, perguntando quem poderia ter coragem de roubar um objeto sagrado e importante de Geben, um movimento que a outra garota percebe que é uma tentativa de extrair informações sobre sua verdadeira identidade. Então ela diz que tentar descobrir a identidade secreta de alguém não é educação. A protagonista se defende, dizendo que não é como se ela tivesse que saber, mas nunca se sabe, pois ela poderia ser apenas um velho corajoso cometendo um erro acidental ou algo assim. Mas Zapito não está preocupada porque ela diz orgulhosamente que também é tão fofa quanto a personagem que eles veem. Uma declaração que, quando dita em voz alta, parece confirmar a Dorothy que pelo menos Zapito é uma menina. A prota reclama da longa caminhada e revela que devido ao amuleto que Zapito roubou eles não podem usar o teletransporte. Então, agora eles devem usar aquelas pesadas vestes encapuzadas para evitar serem descobertos pelos muitos mendigos que vagam pela área. Curiosa, Dorothy pergunta a Zapito por que eles estão indo para o templo Shaolin, do qual ela planejava roubar. A garota apenas olha confiante, dizendo que ela já deveria saber, porque ela também pretendia ir ao templo Shaolin. O dragão já não aguenta mais as duas. Ele observa como Dorothy fica nervosa com aquela declaração. A protagonista pergunta quando ela disse que queria ir para lá, ao que Zapito diz que ela pode ler sua mente um pouco, já que ela está tentando encontrar uma maneira de ensinar Gon para o irmão mais velho aqui. Então ela pode imaginar que não foi fácil para Dorothy encontrar o pergaminho. Isso deixa Dorothy em choque e ela pergunta seriamente a outra garota se ela realmente pode ler mentes. Mas Zapito zomba dela, dizendo que não importa o quão bons os desenvolvedores de jogos sejam, a telepatia é uma habilidade que eles não poderiam ter incluído. Embora ela acrescente que não é a parte mais importante. Em vez disso, o fato é que eles não podem entrar no templo Shaolin no momento, informação que parece ter sido recebida e conhecida por todos os outros, exceto a própria Dorothy. Dorothy reclama, dizendo que parece que está tentando começar uma briga, mas ela ainda pergunta por que eles não puderam entrar. Zapito responde que é porque o local está localizado no meio do bom. Isso satisfaz Dorothy, mas Ryan pergunta o que exatamente é aquele templo. Dorothy estava prestes a explicar quando Zapito interrompe e explica. O templo Shaolin é muito famoso, é um lugar incrível. Disse até que todas as artes marciais se originam do templo Shaolin. Esse Munpará está localizado perto de onde estamos agora. Ryan entende como é o lugar que eles estão procurando. Ele então pergunta sobre o significado de Bom Mun. Apito explica que o templo Shaolin interromperá todas as suas atividades e não receberá discípulos ou convidados por um curto período de tempo. Aparentemente, isso muitas vezes acontece devido a questões internas dentro de Mumbai ou do estado, mas a razão exata é conhecida apenas por eles mesmos, pois permanece escondida mesmo entre eles. Dorothy então pergunta o que eles vão fazer, mas enquanto ela contempla sua situação, ela faz uma piada. O templo Shaolin está no meio de um Bom Mun. Os monges Shaolin estão no meio de Bom Mun. Então é por isso que eles estão no meio do Bom Mun. Tal piada faz com que Zapito e Ryan se encolham de vergonha. O dragão mesmo pensando que esse era um sentimento que ele nunca havia sentido antes desde que deixou o castelo demoníaco. A garota de olhos azuis não se segura e pergunta a Dorothy se esse era o tipo de piada que ela gostava de fazer. Em seguida, Dorothy se defende, dizendo que na realidade estava apenas tendo um monólogo interno, mas Zapito só pede que ela não dificulte a vida das pessoas ao seu redor. Por outro lado, alguém segura a cabeça grande de um tigre selvagem enquanto come sua carne crua. Era Jacon, que tinha uma aparência muito mais selvagem do que todos estavam acostumados. Ele então se aventura ainda mais na floresta, seu olhar assassino, enquanto o grupo da protagonista continua andando na floresta. Ryan de repente para e diz à garota que ele tem algo para dizer, é que ele precisa de um nome pelo qual chamá-la. Sabendo que ele não consegue pronunciar bem os nomes, isso empolga Zapito, que rapidamente se aproxima do dragão para compartilhar sua opinião. Essa é uma boa ideia, e pergunta se ele sabe como as pessoas em filmes ou livros chamam pessoas próximas a elas por nomes de animais de estimação. Outras pessoas não podem, mas ela vai permitir ele. Precisamos pensar em um bom nome. Ryan admite que só precisa de nomes que sejam fáceis de pronunciar, mas diz isso com um grande sorriso que mostra que está animado com a ideia. Zapito também entende o que está procurando e pergunta se Zezé daria certo. O dragão pronuncia o apelido para experimentá-lo e ele sai sem problema. Então ele aceita, dizendo
dizendo que é uma boa escolha. Dorothy, que parecia bastante distante, diz que não se importa com isso e prefere manter o assunto entre eles. No entanto, o dragão responde que Ryan é um nome escolhido por ela, e ele gosta disso, dando a entender isso até certo ponto. Ele quer retribuir o favor. Corando, a protagonista admite que fica aliviada ao ouvir isso e comenta que aprendeu que usar títulos deixa as coisas muito mais claras. Ryan concorda e passa a entregar mais um de seus monólogos clássicos. Se fossem apenas os dois dos dois seres americanos neste mundo, a necessidade de nomes diminuiria. Os nomes são uma forma de reconhecimento para um terceiro e quarto. Eles permitem que as verdades dos indivíduos sejam interrompidas, exclama Dorothy, pensando que ela não tem ideia do que seu aliado está falando. Farta disso, ela concorda em deixar o Ryan nomeá-la como ele quiser, com a condição de que o dragão não continue com sua tagarelice. Embora ela admita que não tem ideia de qual apelido ele poderia usar, Ryan para e pensa por um momento. Ele decide usar a mesma lógica que usou para nomear Zapito e pergunta se não há problema em chamá-la de Dodô. A menina confirmou com vergonha, dizendo que está tudo bem.